Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É novo por aqui? Muito prazer, sou o Moacir e trago as minhas experiências no mundo dos investimentos, então já peço para você a sua inscrição, o seu like, que eu sempre trago conteúdos aqui para vocês com a intenção de auxiliar a você fazer um investimento mais seguro, mais tranquilo. Claro que não é uma recomendação de compra nem de investimento, mas apenas alertas, vídeos educacionais, vídeos que vão te ajudar a você conseguir tomar uma melhor decisão. Bom, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a minha carteira no sentido de rentabilidade. Eu fiz a aquisição de alguns ativos novos que vão compor a minha carteira, como por exemplo o VILG11, também o VGIA11, que é um Fiagro. Tudo isso eu já mostrei num outro vídeo que eu iniciei essas posições, são novas posições na minha carteira, eu vou ter o rendimento desses ativos no próximo mês. Então eles não vão fazer parte aqui dessa análise, só que no próximo vídeo eles já estarão fazendo parte dessa análise. Eu fiz uma planilha para mim no Excel, sugiro você fazer uma planilha de controle para você também, ou comprar de alguém, enfim, né? Aí você pode ficar muito à vontade. Eu desenvolvo também essa planilha para outras pessoas, não consigo compartilhar essa planilha com vocês porque ela está montada para mim, tá galera? Então não dá para compartilhar. Vocês pedem nos comentários, mas eu não consigo compartilhar ela porque ela está de acordo com os meus ativos. Eu já gravei vídeos aqui no canal que eu compartilho planilhas com vocês para vocês fazerem simulações, entre outras coisas. Então dá um confere nesses vídeos, estão na descrição, caso você queira depois baixar esses conteúdos, beleza? Bom, você pode acompanhar aí, né, na planilha do Excel, você pode ver que eu tenho os meus ativos aqui, nesse momento são 16 fundos imobiliários, né? Não vou falar de ações nesse vídeo, tá galera? Só de fundos imobiliários. E aqui tem os fundos de tijolo e também os fundos de papel, certo? Desde o BLMR11 até o XPSF11, eu coloquei na ordem alfabética até para facilitar para mim a forma de controle. Você pode perceber que eu coloquei aqui, né, a quantidade de cotas e também o preço médio, o meu preço médio. E aí eu coloco aqui o último dividendo que cada fundo pagou para ele calcular para mim a porcentagem em relação ao preço médio. Isso nós chamamos de Dividend Yield on Cost. Ou seja, é o meu dividend yield. Se você for, por exemplo, agora, nesse momento, lá no Status Invest ou no Investidor 10, enfim, qualquer site para você observar essas informações, você pode encontrar um dividend yield diferente desse aqui. Por quê? Porque o dividend yield que está lá no site está de acordo com o valor da cota que foi estabelecido para pagar o dividendo. Pode ser que não seja R$ 6,31, que meu preço médio é R$ 6,31. Eu preciso explicar isso para vocês. Um bom exemplo aqui é o MXRF11, que é o mais famosinho, né? É o fundo aí que tem mais cotistas na bolsa. Olha só, o MXRF11 hoje deve estar custando na casa de uns R$ 10,40. Eu nem sei mais quanto é que está o MXRF11, porque não é um fundo que eu venho acompanhando o valor da sua cota, porque eu sei que ele está mais caro do que o meu preço médio. Eu já sei isso, eu não preciso nem olhar. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho enquanto eu falo com você, eu já vejo aqui quanto é que ele está custando. R$ 10,39. Ele está com um P sobre VP de 1,03. Então, para mim, não compensa comprá-lo agora, porque ele está mais caro que meu preço médio. R$ 10,39 é 35 centavos a mais do que o valor que eu já paguei na média, então não compensa para mim comprar. E ele está pagando um dividendo de acordo com o meu preço médio de 1,195, dá arredondando aí 1,2%, que é um baita dividendo. Então, se o MXRF11 não cair aí pelo menos para o preço justo, pelo seu P sobre VP 1, eu não vou comprar. Não vou comprar, vou ficar bem de boa. Aí outra coisa que a gente precisa comentar, né? O TORD11 e o VSLH11, dois fundos aí high yield, né? São duas pimentinhas na minha carteira, digamos assim. São fundos mais arriscados que eu tenho na minha carteira. E só que esses fundos estão passando por grandes problemas, principalmente de inadimplência. E esses dois fundos estão em situação crítica nesse momento. O TORD11 já há 2 meses, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não pagou dividendos há 2 meses, já que não paga dividendos. O último dividendo foi no mês de fevereiro, de acordo com os valores de janeiro, né? Não pagou em março e não pagou agora em abril. A gente espera que esse fundo se recupere e que possa voltar a pagar os dividendos. O último dividendo foi de 5 centavos, o que correspondeu a 0,846% do meu preço médio. O TORD11 deve estar custando, acho que menos de R$ 4. A última vez que eu olhei, ele estava custando 3 e pouco. R$ 3,74. Estou olhando aqui no site do Investidor 10, o P sobre VP está 0,27. Então tá uma naba mesmo, né? Eu não vou vender. Confesso para vocês que eu não vou vender TORD11 e nem o VSLH11, apesar de ter pago o dividendo, mas foi um dividendo bem pequeno, né? Correspondeu aí ao meu preço médio 0,39%. Por isso, pessoal,
que a minha porcentagem geral da minha carteira, como você pode ver, esse 0,99% aí, é a porcentagem geral que eu estou recebendo, de acordo com os últimos dividendos de toda a minha carteira, incluindo fundo de tijolo e fundo de papel. E a gente sabe que fundo de tijolo, em um contexto geral, eles pagam menos dividendos do que os fundos de papéis. Isso num contexto geral. Tem fundo de tijolo que paga mais do que fundo de papel, né? Mas isso não é uma regra geral, isso é uma exceção, tá certo? Só para você saber isso também. E aí, eu desenvolvi outras abas aqui na minha planilha, e duas abas que eu gosto de mostrar para vocês são essas duas aqui, ó. Primeiro, análise geral de fundos de papel, e depois análise geral dos fundos de tijolo. Vamos começar com essa aqui, olha só. Os fundos de característica predominantemente de papel ou exclusivamente fundos de papel, e aqui também estão os FIAGROS, que nesse momento aqui na planilha está apenas o RZAG11. O VGIA11, o Vigia11, que é um outro FIAGRO que eu comprei esse mês, no próximo mês ele vai entrar aqui nessa planilha também, porque é uma nova aquisição. Veja que nos fundos de papel eu tenho uma rentabilidade de 1,05%, isso na média de todos os meses a partir do momento que eu comecei a investir. Veja que o TORD11 está lá embaixo, tá vendo? E o VSLH11 começou a despencar em virtude desse problema que ele está passando, que também a gente espera que se recupere. Você pode perceber que os demais eles estão ou na média ou acima da média. Como por exemplo aqui, ó, o BLMR11 e o KISO11 estão ali em 0,99, né? A média é 1,05. E os demais estão navegando ali por cima, né? Ó, o MXRF11 na média 1,12, né? O MCHF11 também. E nesse ranking aqui, o VGIR11 é o grande campeão com 1,24%, seguido aí do RZAG11 e do EQIR11, né? São os três primeiros lugares aí, né? E aqui, ó, mais à direita, eu fiz também uma espécie de ranking que é bem legal, né, pra gente ir acompanhando, né, pra quem gosta aí de esportes, como eu gosto e sou da área de educação física, a gente sempre acaba fazendo esses rankings assim, porque já tá na nossa essência. Veja que em janeiro, olha só, em janeiro, o EQIR11 foi o primeiro lugar com 1,13. Isso somente no mês de janeiro, né? O VGIR11 1,12, o KISO11 1,11 e assim por diante, como você pode ver aí. A média do top 5 foi de 1,09. Em fevereiro, deu uma boa subida aí, né? Porque eu consegui comprar ativos bem baratos e eu aproveitei e comecei a comprar Fiagro, porque o Fiagro estava realmente em alta, ainda está em alta, né? E o RZAG11, por exemplo, já aumentou ali tanto os meus dividendos no geral, como o top 5, que foi para 1,24. Veja que o quinto lugar pagou 1,13. Pagou mais, por exemplo, do que o VGIR11, que foi o segundo do mês passado, tá vendo? E aí em março as coisas meio que se padronizaram, também ficou ali com 1,21% na média, né? A coisa ficou mais ou menos parecida. Em abril, né, no mês atual, deu uma pequena despencada aí, até porque como o TORD11 e o VSLH11 caíram, né? Isso faz com que os ativos do top 5 sejam necessários que tenham menor porcentagem, né? Como é o caso aqui do MCHF11, que com 1,14 ele já entrou no ranking do top 5. E aqui mais à direita ainda, né? Você pode ver o top 5 geral. Aí sim está contando todos os meses. Repare que nesse momento o VGIR11 há 4 meses vem sendo o líder aí dos meus fundos imobiliários, seguindo do RZAG11, que é um Fiagro, 1,21, EQIR 1,2, MCHF11, que é um fundo de fundo, é um FOF, e o MXRF11 empatado ali com o MCHF11. Deve ter algum número aí nessa terceira casa depois da vírgula que está menor do que o MCHF11, por isso ocupa a quinta posição. Nesse momento, o top 5, né, a média do top geral, 1,18%. A minha carteira toda nesse momento, 1,05%. Isso para fundos de papel. Fundos de tijolo, eu também tenho aqui um fundo que ele acaba reduzindo a minha média, que é o Vino11. Mas recentemente eu consegui comprar cotas do Vino11 mais barato do que o meu preço médio, então se ele manter o mesmo dividendo, ou até mesmo subir, né, esperamos que suba, essa porcentagem vai subir um pouquinho. Esse 0,72 talvez seja um pouquinho maior, isso vai aumentar a média, né? Então vai ser mais benéfica aí para minha carteira. Nesse momento, 0,86% é o rendimento da minha carteira de fundos de tijolo. Eu tenho apenas 5 ativos, mas vai entrar um outro ativo que é o VILG11. O VILG11 vai entrar aqui também, vai ser o meu 6º fundo de tijolo, vai fazer parte aí também dessa equipe aí de fundos de tijolo, né? Repare que o campeão aí é o GGRC11, disparado em primeiro lugar aqui desde março. Em março ele já estava em primeiro, segundo o GALG, terceiro HSML11, quarto o XPLG11 e o quinto Vino. Em abril a coisa ficou igual, só que mudou um pouquinho o GGRC11, alcançando aí 1%
1% em relação ao meu custo médio. Como o custo médio meu do GGR11 está um preço bem bacana, então o dividendo dele acaba aumentando o meu dividend yield on cost. Na média geral, o GGRC11 é o primeiro com 0,97, que é uma boa rentabilidade para fundo de tijolo, quase chega a 1%, né, o que dá quase 12% ao ano. GALG11 também vem desempenhando legal, estou contente por enquanto, espero que não tenha nenhum problema aí, porque o GALG11 ele é bastante discutido aí pelos especialistas, mas até esse momento, em 4 meses, não me trouxe nenhum problema, muito pelo contrário, vem pagando os bons dividendos aí, atingindo aí quase 1% também, né. O VINO11 é que dá uma travada aí na minha carteira, porque se o VINO11 pagasse pelo menos aí 0,8, 0,85, essa minha média geral estaria pelo menos 0,9%, né, se a gente fosse fazer um cálculo médio aí, o que seria muito bacana para fundo de tijolo e também aumentaria, né, o meu geral aqui de todos os fundos, somando tijolo com papel, então esse valor aqui, ele seria aí quase 1%, ou ele seria aí 1% ou até mesmo mais, quer ver, ó? O VINO11, se por acaso ele pagar 38 centavos, é difícil, né, pessoal, porque 7 centavos é bastante diferença aí para 31, né, 31 para 38 é uma diferença muito grande. Mas vamos imaginar que ele pague 38 centavos, tá certo? Imagine esse cenário. Eu já vou conseguir uma rentabilidade geral da minha carteira de 1%, ok? Ou também eu posso comprar ativos para tentar reduzir o valor do preço médio. E pode acontecer as duas coisas, né? Eu posso comprar VINO11 para reduzir o preço médio e ele ainda pagar um pouco mais no próximo mês, isso vai aumentar a rentabilidade. Mas claro que isso são apenas suposições, são hipóteses, a gente não pode trabalhar somente com isso, né? A gente trabalha com dados reais. E aí sim, eu mostro para vocês aqui como está desempenhando a minha carteira, tanto em fundo de papel como fundo de tijolo. Estou contente? Estou bastante contente com o desempenho da minha carteira. Eu entendo perfeitamente que algumas coisas vão acontecer na minha carteira, né, de desvalorizar, como o caso do TORD11 e o VSLH11, que são duas pimentinhas na minha carteira, e isso fez com que o desempenho caísse um pouco. O que eu estou fazendo? Não estou mais comprando nem TORD11 e nem VSLH11, porque como a minha carteira é bem diversificada, eu vou acompanhando os outros ativos e vou comprando também cotas que estão abaixo do meu preço médio e ou abaixo do valor patrimonial. E deixo o VSLH11 e o TORD11 ali quietinhos, eu vou acompanhando também as notícias sobre eles, e também os relatórios gerenciais, e assim que eu entender, de acordo com o meu objetivo, que é uma boa hora de voltar a comprar, eu vou voltar a comprar sim, para que eu possa continuar aí a minha carteira investindo e chegar na minha liberdade financeira. Beleza, ninjas? Se esse vídeo aqui te ajudou, te ensinou alguma coisa, deixa seu like, deixa seu comentário se você tem algum desses ativos aqui que eu mostrei para você e se você está contente aí com os seus rendimentos, com o desempenho da sua carteira. Vamos conversar aqui nos comentários e vamos aprender bastante um com o outro, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, tamo junto, tchau!